Esse vídeo é para você que faz operações no mercado financeiro para tirar uma graninha a mais ou até mesmo para turbinar a rentabilidade dos seus investimentos através dos trades, seja ele day trade ou position trade, não importa. Essa ferramenta que eu vou trazer, que eu vou falar aqui agora com você, é imprescindível e de vital importância para qualquer trader. Saiba que agir da forma que eu vou explicar aqui agora nesse vídeo para você vai evitar com que você perca dinheiro. Olha só, eu estou falando que vai evitar com que você perca dinheiro, não que vai evitar com que você tome loss. Aliás, isso é um dos grandes problemas que a gente tem, né? Não sei se você já reparou, quando a gente está procurando alguma coisa, a gente foca tanto nisso que a gente acaba encontrando aquilo que a gente está procurando, né? Isso é porque o nosso cérebro, ele condiciona o nosso olhar, a nossa visão, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente pensa para aquilo que a gente está procurando. Exemplo, quando você vai comprar um carro branco e aí você começa a enxergar um monte de carro branco na rua, não é assim? E isso acontece também nas finanças. Na caçada ao ouro, nem tudo o que reluz é ouro. Então vamos tomar cuidado, entenda o que eu estou trazendo nesse vídeo aqui para você. Estou trazendo uma forma de agir, uma ferramenta para você não perder mais dinheiro. Mas, como já disse, não significa que você vai fazer todas as operações com 100% de acerto, que você não vai tomar loss. Não, não é isso. É só o saldo final vai ser lucrativo. Então, se você quiser entender como fazer operações e sair no lucro, mesmo tomando stops, é só ficar aqui nesse vídeo porque eu vou te explicar qual é a ferramenta e qual a atitude que você tem que adotar para que isso ocorra com você todos os dias e em todas as suas operações de position, swing e day trade. Vamos nessa? Olá, tudo bem? Eu sou Elimar Santos e aqui no canal eu falo de análise gráfica seguindo um método simples para descomplicar o seu emocional. Agora, deixa eu te falar uma coisa, se você chegou aqui agora, eu preciso ressaltar que eu opero day trade todos os dias. Nos primeiros 5 anos, inclusive, eu operava todos os dias também e eu perdia dinheiro todos os dias. Aliás, um dia sim, outro também e 3 vezes ao dia. Era perda atrás de perda. Mas hoje eu já mudei meu estilo de operar, continuo fazendo meu day trade. Eu opero preferencialmente sem alavancar. E aí você vai até entender nesse vídeo por que eu faço isso. E eu opero muito pouco, opero pequeno, porque eu vou otimizando a rentabilidade do que eu tenho investido e tirando um diário aqui, uma rentabilidade diária aqui para ir reaplicando, reinvestindo, fazendo realocação de investimento, aproveitando para diversificar, enfim. Essa é a minha pegada hoje e assim eu venho conseguindo liquidar a minha dívida que eu criei comigo mesmo nos meus primeiros 5 anos como trader. Eu falo sempre aos domingos que o position trade é um dos principais tipos de trade que eu gosto de fazer. E assim, adoro day trade. Day trade é como se fosse uma cachaça até, né? Você tem sempre que tomar uma dosinha para abrir o apetite, enfim. Agora, tanto no day trade quanto no position trade, o comportamento ele deveria ser o mesmo. Acontece que porque o day trade é um pouco mais ágil, um pouco mais rápido, exige uma tomada de decisão muito mais rápida, você acaba caindo nos erros emocionais e aí vira um problema sério, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu conto essa história dos meus primeiros 5 anos que eu perdi toda a minha reserva. Aliás, acho que o título é esse, Perdi a Minha Reserva. Vou deixar o link aqui embaixo para você assistir depois. Bom, feito essa apresentação, eu acredito que você já está capacitado, já está autorizado a se inscrever aqui no canal. Claro, se você chegou aqui nesse vídeo agora. Mas se você já me acompanha aí e está entendendo tudo que eu estou falando aqui, já deve ter dado seu like, né? Então, vamos embora para o papo de hoje. A primeira coisa que nós devemos entender é que risco é relativo. O risco de comprar tendência de alta é relativo, porque ele é um tipo de risco. O risco de comprar tendência de baixa é relativo,
porque ele tem um risco maior. Então, o risco vai ser sempre relativo a alguma coisa, relativo ao seu capital, por exemplo. Aliás, este é o melhor risco relativo, que é um percentual de risco que você topa, que você vai correr em relação ao seu montante ou ao seu capital que você separou para fazer trades, ou enfim, você define aí o que é que você quer colocar em risco. Essa forma de olhar, ela vai determinar o seu comportamento no trade. Aliás, ela vai mudar o seu comportamento no trade. E como eu te disse, serve para day trade, swing e position trade. Então, todo o seu comportamento, todas as suas atitudes, elas são pautadas nessa condição, ou seja, condição de risco que você está avaliando. Se você vem para o mercado de renda variável, é imprescindível que você tenha o conhecimento, você tem que ter isso na sua mente, que o que você vai retirar da renda variável, porque ela varia, né? Você está tomando riscos, o que você vai tirar dessa renda variável, desse risco, tem que ser maior do que um investimento que você não corre riscos. Esse pensamento por si só já vai fazer você repensar todos os seus investimentos e todas as suas formas de lidar com a bolsa, de lidar com o mercado de renda variável. Muitas vezes a gente cega, ofusca a gente o brilho do ganho, e aí a gente só quer ganhar. Nossa, eu vejo quanto dá para ganhar, mas aí a gente fica cego pro tanto que dá para perder. Essa visão turva ou essa cegueira, ela é o que mata os 95% das pessoas que se aventuram no trade. Então é muito importante eu estar aqui falando com você, e é mais importante que você entenda o que eu estou tentando trazer para você, a forma de você olhar para o mercado de renda variável. Mas é lógico que quando você olha para position trade, você está olhando de uma maneira mais tranquila ou com menor risco. Já quando você olha para o day trade, você está olhando de uma forma mais frenética ou com um maior risco. Entendendo essa definição de risco, você consegue enxergar em cada modalidade o tamanho do risco e como você pode se proteger. Mas o que quer dizer maior ou menor risco? Será que o Elimar está falando o risco de perder tudo? Também. Você pode perder tudo aos pouquinhos. É uma forma de se matar alguém envenenado, né? Ou até mesmo de curar alguma doença. Dependendo da doença, você mata ela aos pouquinhos. Enfim, você pode sim perder todo o seu dinheiro aos pouquinhos se você não parar. Se você tiver numa técnica errada, se você tiver com a mentalidade toda escangalhada. Então é uma maneira assim. Mas o risco é a forma de você visualizá-lo, entendê-lo e determinar uma maneira de estancá-lo. Então, não é o risco de perder tudo que eu estou falando, apesar que eu tenho que deixar isso claro, o que eu acabei de dizer. O que eu quero dizer aqui é sobre probabilidades, estatísticas. Quais são as situações de riscos, qual a probabilidade desse risco acontecer ou não acontecer. Essa é a forma que você tem que olhar quando você entra num tipo de ação ou qualquer ativo da renda variável. Então, quando a gente fala de estatísticas ou de resultados ou probabilidade, você está olhando para uma amostra, seja ela pequena ou seja ela grande, não importa. É uma amostra onde você compilou alguns dados, levantou a estatística, as probabilidades de acontecer, de quantas vezes acontece, de se isso acontece mais vezes ou menos vezes, né? Então você faz uma avaliação disso. Com isso, a gente passa a ter a visão do futuro, a gente passa a ter a visão de que se tudo continuar dentro da média de fatos de temperatura e pressão, aquilo tende a se repetir. Mas para tornar bem claro isso e exemplificar para o seu raciocínio aí não se perder tanto, eu vou te dar duas formas que a gente pode fazer isso, e aí é a atitude, é a ferramenta que é o tema desse vídeo. A primeira é quando você trabalha com um percentual de perda, ou seja, é um percentual que você aceita perder, um percentual do seu capital total ou do seu capital destinado a risco. Então, se você possui 20 mil reais e topa perder 0,50 ou 0,5% ao dia, significa que você vai travar, você não vai mais operar se seu prejuízo atingir 100 reais. Aliás,
diga-se de passagem, que esta conta aí de 20 mil reais, ela não é à toa. Eu trouxe esse número porque hoje, dia 23, quando eu estou gravando esse vídeo, a bolsa está oscilando ali na casa dos 100 mil pontos. E 100 mil pontos equivale a 20 mil reais por um mini contrato. Ou seja, você ao efetuar uma entrada numa operação qualquer com um mini contrato, você está trabalhando, está usando uma situação de valor equivalente a 20 mil reais. Eu não sei se você sabia disso, mas se você não sabia, preste bem atenção nesse volume de valor, neste montante de valor, tá bom? Inclusive, esta é uma forma de você operar sem alavancagem. É uma das melhores formas. Por quê? Porque você vai trabalhar com o seu emocional muito mais confortável. Perder 0,5%, que é muito, diga-se de passagem, pode não te abalar tanto quanto você compara aos 20 mil, porque equivale a 100 reais. Agora, quando você perde 100 reais de um valor de 1.000 reais, que é o que você trouxe para operar, principalmente para fazer day trade, isso pode ser comprometedor demais. Aliás, fique feliz se você ganhar 100 reais, porque quando a gente opera assim, um limite de perda de 100 reais, pelo menos você está buscando, no mínimo, minimamente 100 reais, né? Quando não, 2 vezes, 3 vezes ou até mais vezes. Então, fique muito feliz se você conseguir ganhar 100 reais com 20 mil reais, 100 reais por dia ou quase todos os dias dos meses, você vai estar ganhando muito mais do que o Warren Buffett. Pode acreditar, um dos maiores investidores do mundo não ganha isso daí que eu tô te falando. Deixa eu mostrar esse raciocínio aqui para você. Dá só uma olhadinha aqui na tela como é que funciona. Controlando o prejuízo de 100 reais por dia, isso vai te permitir operar para buscar ganhos que supere essa perda. Então vamos imaginar aqui que você controla o seu prejuízo de 100 reais, né? Essa é a sua meta aí, ou o seu controle, o seu limite de prejuízo. Se você controla 100 reais de prejuízo por dia e esses 100 reais te permite operar para buscar ganhos que supere essa perda, conforme eu te disse, de 1 para 1, 1 para 2, né? Você perder 100 reais para ganhar 200, ou até mesmo 1 para 3, perder 100 reais, mas para buscar 300, ou até mais. Eu gosto muito disso, tá? Existem sim sistemas de trade que dá mais, né? 4 ou 5 vezes, tem sim, tá? E talvez não seja todo dia que você pegue, mas existe. Eu tenho meu sistema, o F34, ele me permite isso, tá bom? Mas eu não tô falando disso aqui agora não. Se você quiser entender o F34, é só dar uma olhadinha numa playlist onde eu explico como é que ele funciona e é bom você já ir entendendo, porque em breve a gente vai estar podendo operar com ele aí, quem tiver afim, tá? Então deixa eu continuar aqui com essa avaliação, essa análise, para que você possa acompanhar o raciocínio. Se você tem essa possibilidade, né, de buscar 2 para 1, você vai melhorar bastante. Então, se você avaliar qualquer gráfico aí, você vai ver que eles oferecem mais de 500 pontos. E 500 pontos é o equivalente a 100 reais. A ideia é que é necessário para conseguir ganhar 100 reais, 500 pontos. Ou perder 100 reais, né? 500 pontos também você pode perder 100 reais. Inclusive os gráficos mostram aí movimentos de 1.500 pontos, 2.000 pontos. Essa a oscilação aí de ponta a ponta, normalmente, né? Nos gráficos aí. É só você observar isso daí. Então dá para ganhar, sim, os famosos 1 para 3, correndo o risco de 100 e tirar 300 reais por dia. Talvez não todos os dias, talvez um dia você tira 1 para 2, ou um risco para 1 ganho, né? Então você vai vendo oscilações, isso não é uma frequência, afinal nós estamos falando de renda variável. Aí entra um gerenciamento de risco, uma avaliação acurada. Você tem que ter um gerenciamento de risco muito forte, muito bem calibrado dentro da sua capacidade financeira, dentro do seu apetite ao risco. Então vai depender muito de cada um aí, mas o gerenciamento de risco tem que estar bastante acurado. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre gerenciamento de risco, como você fazer essa divisão, esses cálculos aí, vou deixar o link dele aqui embaixo, né? É só procurar. Então, com o gerenciamento de risco, uma avaliação acurada dos pontos onde você vai entrar, onde você vai sair, né? Alguma coisa
a mais aí de entendimento de mercado, de ciclo de mercado, de movimento, teoria de Dow, enfim, algumas coisinhas aí a mais que você precisa saber para efetuar a sua estratégia, a estratégia que você vai estudar aí, tá? Que você vai escolher. A outra forma é encontrar uma estratégia que tem um alto índice, essa estratégia precisa ter um alto índice de acerto. Com alto índice de acerto, você consegue aí fazer alguns trades, talvez, com riscos maiores, né? Então você vai poder correr riscos aí de R$100, então por exemplo, risco de R$100, mas você vai ganhar bem pouquinho aí, talvez 50%, que é igual a R$50, né? Você vai fazer scalps, né? Alto acerto igual scalps. É uma possibilidade, existe essa possibilidade. Você qual é o risco por dia aí de R$100 e as suas operações podem ser operações que te resultem aí prejuízo de até R$50, que te daria aí 2 operações. Então você vai ter que fazer uma conta aí, mas o outro formato que a gente tem para olhar é uma operação que te traz alto acerto. Por exemplo, se você tem uma operação, são 20 dias operados na bolsa. Se você tem um sistema desse que te dá alto índice de acerto, você vai acertar lá por volta de 14 a 16 operações certas. E, obviamente, vai errar de 6 a 4 erros, né? Isso daí vai te conferir uma conta que é mais ou menos assim. Você vai fazer lá a conta. Quando você perde 100. E quando ganha, vamos colocar ganha R$50. Então, o perde dia, tá? Perde dia. Então, se você tem uma operação de alto acerto, e aqui eu estou falando de 70% de acerto, essa operação aqui, ela equivale a 70%, né? Então, são operações que você, de cada 10 que você faz ao longo do dia, você vai acertar 7. E aí, se você tem operações assim, te dá 7 operações acertadas, então seria 7 vezes 5, o que dá, vezes 5 não, vezes 50, o que dá 350. Contra prejuízos aí, talvez de R$100. Agora, se você tem seu perde dia, né, de R$100, é legal que então a gente pode diminuir isso aqui para 25. Então, vamos apagar aqui esse negócio aqui, vamos fazer diferente. Vamos fazer uma operação de R$25. Então, se você ganha 7 vezes 25, 175. Agora, qual a probabilidade de você errar a primeira? Ela existe. Então, você pode errar a primeira e tomar o loss logo de cara de R$100. Aí acabou o seu dia. Essa é a situação que pode ocorrer nesse tipo de operação aqui. Então você perde o dia com 100 e você vai arriscar esse 100 em cada uma dessas operações aqui. Só que você vai ganhar bem pouquinho. Essa é uma outra forma, através de scalps, né? Você pode ir ajustando, inclusive, esse valor. Estou só aqui colocando um raciocínio para você que existem essas duas formas de você operar, de você fazer o gerenciamento de capitais aí, atrelado ao seu gerenciamento de risco, tá bom? Pense nisso, pense dessa maneira aqui, que isso vai te permitir ter perdas controladas e você vai sair aí no final de um mês com um resultado positivo. Esta é a situação que eu tenho para te mostrar hoje, e aí você pode brincar com esse raciocínio aqui e fazer essas contas. 175 vezes 14, que foi esse número aqui, né? Ou 16, que a gente vai fazer aqui para a gente ver. Então, vou pegar aqui 14 dias de acertos vezes 175. Estou trabalhando com esse tipo de operação aqui, me dá 2.450. Menos, só eu perdi aí 6 dias, se eu pus 14, eu perdi 6 dias, então menos R$600. Então, 2.450 menos R$600, eu vou fechar o mês com 1.850. Isso fazendo esse tipo aqui de operação. Essa é a visão que você tem que entender. Ou você faz aqui, buscando poucas operações com ganhos longos, né? Deixando sem muita afobação, ou você faz através de scalps e vai conquistando aí pequenos pontos, respeitando o seu limite. Porque o que você tem que fazer é não acreditar em milagres, né? Porque vai existir alguma fórmula mágica. A fórmula é uma dessas duas aqui. Não tem para onde você correr. É lógico que você tem que atrelar aí um gerenciamento de risco. Você tem que avaliar bem o risco que está apresentando na tela para você calcular direitinho e entrar no mercado, enfim. Tem outra coisa aí para você fazer também um gerenciamento de capital, tá?
Então, não acredite em milagres, que alguém vai te ensinar uma fórmula mágica. O que você tem que acreditar? Você tem que acreditar em estudos. Acredite na sua capacidade. É você que tem a capacidade de fazer isso. Então, não acredite na capacidade de outras pessoas, que alguém vem te ensinar alguma coisa, te falar alguma coisa e você vai fazer. Não, aqui eu inclusive não ensinei detalhes. Eu te dei uma visão bem ampla da coisa para que você comece a fazer as suas contas, para que você pondere o que eu te falei. Eu não te falei nenhuma mentira, mas eu também não te entreguei o peixe pronto, porque o peixe para mim, às vezes, é um peixe bem temperado. Para você não, você come peixe cru. Então, são situações que é muito individual. É você que tem que entender o racional e começar a queimar a pestana em cima dessas coisas assim. Isso aqui é só uma perna do que protege, do que sustenta aí todas as operações, né? Uma perna só de que você tem que olhar. Como te disse, já fiz um vídeo sobre gerenciamento de riscos aqui, e aí é importante você olhar isso daí. Eu sou homem de seguro, eu tenho uma corretora de seguros há 20 anos. O que eu sei fazer é gerenciar riscos, é avaliar risco, interpretar riscos. Enfim, eu já fiz bem detalhado, bem explicado sobre esse assunto de gerenciamento de risco num outro vídeo. Então, é importante eu ressaltar isso para você e dizer que não acredite nesses gurus, nesses templates milagrosos, nessas coisas assim de setups milagrosos, porque não é assim que funciona, tem todo um trabalho por trás. Porque se você faz isso, você passa a vida toda comprando cursos, cursinhos, treinamentos por aí, e chega no final de tanto curso que você fez, você se sente incapaz demais, se sente burro demais, porque você sempre comprou um curso na esperança de que ele fosse te resolver o problema. E às vezes até poderia te resolver, mas ele vem nesse formato. Ele vem num formato de insight para você começar a ruminar e a digerir o pensamento fazendo o exercício. Por isso eu estou te falando, não acredite na capacidade dos outros, acredite na sua capacidade. Quando você começa a estudar, você vai melhorando essa visão do que você está fazendo, do sistema que você escolheu para operar. Você vai ganhando confiança nele. E aí, quando você ganha confiança, você vai ganhar execução, boa execução, disciplina. Você vai conseguir executar com bastante confiança e disciplinadamente. Porque é assim, quanto mais você pratica, melhor você fica. Se você comprar algo pronto de alguém, você não vai praticar. Se você frequenta salas de calls, onde as pessoas mandam comprar ou mandam vender, você nunca vai se desenvolver. Você sempre vai ficar dependente de alguém te ditar o que fazer. Isso não é o melhor caminho. O melhor caminho é você pensar, tá bom? Eu quero que você estude, treinar, escolher uma estratégia, treinar uma estratégia e estudar a fundo, né? Ser especialista nessa estratégia vai te deixar confiante nela e confiante na estatística dela. Você vai saber a probabilidade que tem esse sistema de trade. E aí você vai operar com confiança. Você sabe que de 20 que você fizer, você vai acertar entre 14 e 16. Então você terá, mas esse dia eu perdi 100. Cara, fecha o computador e vai para o outro dia. No outro dia você vai ganhar, é probabilidade, é estatística, é matemática, você não pode fugir disso. Deixa essa matemática trabalhar a seu favor. E como que você consegue isso? Através dos estudos, através da sua especialização em uma estratégia. E mesmo que você esteja alavancado, essa confiança e o gerenciamento de risco, com o gerenciamento de capital, você vai travar o seu prejuízo ali, olhando o risco na hora de entrar corretamente, enfim, você vai conseguir parar com disciplina naquilo ali, porque você vai confiar na estratégia. E mesmo que você esteja alavancado, você sabe o risco e sabe o que você pode perder medindo esse risco. E aí você vai operar tranquilo, mesmo alavancado. Você confia no sistema. Assim, o abalo emocional, ele deixa de existir. E, consequentemente, você vai melhorar a sua disciplina. Você sabe que aquilo dá certo e você segue disciplinadamente. O problema é que a gente começa a operar vários setups, não confia em nenhum, aí aprende o outro, também não confia nele, e aí a gente não segue ele com disciplina.
porque a gente começa a trabalhar o nosso achismo. Isso acontece com você? Então, a minha dica é: escolha um sistema, um trade system, através do estudo. Vai estudando, estude. Beleza, aí agora você já entendeu como é que funciona o mercado, entendeu o que tem nos gráficos, entendeu, estudou bastante, agora você começa a selecionar alguns bons sistemas, ou até mesmo desenvolver o seu, e faça um estudo de probabilidade, de estatística desse sistema. Com isso você vai ganhar tudo isso que eu acabei de te falar aí e sempre terminar o mês e o ano positivo. Então, se você gosta de estudar, se você está afim realmente de seguir esse caminho, eu vou deixar aqui alguns vídeos, vou deixar 2 vídeos para você continuar comigo aí, entendendo o que eu estou te dizendo. Vou deixar também a playlist aqui, onde tem um método, não um método, mas eu falo sobre o indicador que baseia o meu método de operação, o indicador F34. E nele eu consigo estabelecer alguns pontos de entrada, enfim, vou deixar essa playlist que tem vários vídeos lá dentro. Vai lá, dá uma estudada, dá uma olhadinha, porque é bastante interessante e aí em breve você vai poder ter acesso a esse indicador também. Quem sabe, se for do seu agrado, você começa a operar dentro desse sistema, tá bom? No mais, eu deixo um grande abraço para você, já se inscreva aqui se não for inscrito e já dá o like, porque eu desejo que você tenha aí uma ótima semana e que você fique com Deus. Te espero aqui nos outros vídeos, fica com Deus. Tchau.